Olá para você que está ligado em mais uma edição do Conexão Correio Popular. Todas as semanas uma entrevista importante para você assistir, refletir e também opinar aí no nosso canal na área de comentários. Participe, dê like, né? Ajude a propagar ainda mais os vídeos do Conexão Correio Popular. E nesta semana, eu e o diretor editorial, Manuel Alves Filho, que está aqui do meu lado, e o presidente executivo Ítalo Hamilton Barioni, nós recebemos o presidente da Associação Atlética Ponte Preta, Marco Antônio Eberli. Um papo esclarecedor, um papo definitivo sobre as coisas da Macaca, que vai viver um novo período agora com nova administração. Confira agora a íntegra do nosso papo. Ô Eberli, é o seguinte, eu vou pegar como exemplo o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro é uma SAF, são 4 donos, só que um dos donos, que é o Daniel Vercaro, que era o do Banco Master, faliu, quebrou e agora está um grande desespero no Atlético Mineiro para saber como é que vai ficar esse aporte, tocar o clube, que tem uma dívida grande. E não ganhou nada. E não ganhou nada. Esse fato, você acha que demonstra, coloca sob suspeição a questão da SAF no Brasil? Ou seja, não é esse paraíso que todo mundo diz e que todo mundo alardeia? Também tem problemas, como também do Vasco da Gama, que o Pedrinho teve que entrar na justiça para tirar de posse da 777. Como é que você vê tudo isso? A imprensa brasileira não elucidou para o torcedor, para a grande massa de torcedores, o que é a SAF e como deve funcionar uma empresa. Essa é a primeira coisa que eu vou te responder. A segunda situação, a partir do momento que você torna a atividade de futebol, você a profissionaliza como negócio, ninguém faz um negócio para ter prejuízo. Os negócios, as empresas são instituídas para dar lucro, né? Então não foi vendido para o torcedor que seria uma fórmula de conquistas de inúmeros títulos e não de uns títulos somente, né? E na verdade essas SAFs serviriam no Brasil para uma condição de ajuda, de socorro, para que alguns grandes clubes, como médios e pequenos clubes, pudessem sobreviver e retornar numa situação mais cômoda ou com mais governança do que existia. Essa que é a verdade, tá? Mas, de novo, a imprensa... Pô, mas a imprensa é culpada de tudo? Não estou dizendo que a culpa, o advento da SAF é culpa da imprensa. Porque eu estou dizendo é que a imprensa não informou o torcedor que é uma SAF, né? Foi vendido por quem interessava em fazer SAF, que a SAF era o melhor dos mundos, né? Eu acredito que se todos os clubes brasileiros fossem SAF hoje, o que talvez iria melhorar era a governança, o compliance, tá? E um ajuste do futebol brasileiro para a realidade do Brasil. Porque se tivesse aí primeira e segunda divisão, todos os clubes SAF, o que ia acontecer? Ninguém ia pagar numa Série C R$200 mil de salário para jogador. Ninguém ia pagar numa Série B 250, 280 mil reais de salário para jogador. Ninguém ia pagar uma Série A 1,5 milhão, 2 milhões, 1 milhão de reais de salário para jogadores. Por quê? Porque os investidores iam ver que o clube ia ficar no vermelho, tá? Não está vetado. O que ia acontecer? Os salários de jogadores iam voltar para uma realidade brasileira. E hoje a realidade desprendida no futebol é completamente aquém de 98%, 95% dos clubes de futebol do Brasil, tá? Agora vamos trazer à tona o fair play financeiro, tá? Com exigências, com lei desportiva, isso aquilo vai ser lançado agora, para gradualmente ser implantado a partir de 2028, né? Isso eu acho que é uma grande situação, porque o grande problema do futebol brasileiro não era virar empresa, era ter correta fiscalização, correta responsabilidade e correto equilíbrio de contas, de finanças. Ao longo da nossa história não houve, porque muitas vezes apareciam uma benesse aí de um diretor, muitas vezes pegava-se um bom momento do clube
a torcida está vindo, vamos gastar um pouco a mais. Nada era feito com planejamento. E aí houve endividamento de todos os clubes do futebol brasileiro. Mesmo os gigantes, Flamengo, Corinthians, se endividaram. Né? Então, SAF, te respondendo, foi vendido, foi deixado se mostrar para a grande massa de torcedores que era a salvação de todos os problemas e principalmente a grande performance técnica nos campeonatos que disputasse, o que não é verdade. Né? Não é verdade isso. Você pode fazer tudo certinho, tudo dentro do azul e a equipe pode não render, pode não conquistar o título, pode não conquistar... Olha, nós estamos prevendo ficar entre os 10 primeiros. De repente, com tudo que você fez certo, é futebol, é ser humano, não é máquina. Pode cair para a divisão inferior. Mas você não acha que a falha... Vou fazer um retrospecto lá atrás. Você não acha que a falha ocorreu naquela transição da lei do passe para a lei Pelé? Explico. Porque foi a partir da lei Pelé que os clubes praticamente ficaram reféns dos empresários. Os empresários, tem empresário que manda em clube associativo. Quer dizer, saiu de um sistema em que o jogador ficava insatisfeito, porque às vezes não podia jogar, ficava preso com o passe, etc. Só que, por outro lado, esse sistema agora prejudicou o funcionamento dos clubes até hoje. Porque são 25 anos que os dirigentes reclamam que os empresários, eles extorquem, eles pegam pesado, eles pedem valores absurdos. Não faltou uma melhor discussão lá atrás, naquela transição? A regularização da função de empresário, nem eu tenho 30 anos, 37 anos na bola, eu ainda não encontrei uma fórmula na minha cabeça de como a gente regularizar a conduta profissional de um empresário de jogador. Mas eu discordo de você, todos os clubes de futebol, eles devem desde quando eles nasceram. Tá? A Ponte Preta tem 125 anos, ela tem problema de pagar salário desde quando ela foi fundada. E igual aos outros clubes. Tá? Talvez agora isso acelerou, com a imposição de regras mais rígidas ou de cumprimento de obrigações, aí se tornou público o endividamento das agremiações, coisa que no passado, antes do advento da Lei Pelé, né, isso não era tão exposto à grande massa de torcedores, e agora ficou. Mas o endividamento existe desde sempre. Tá? O que nunca se ouve no Brasil é a responsabilidade de quem contrai a dívida. Tá? O problema é que o dirigente brasileiro é medroso. Se o Elias Aredes escreve lá que eu tenho que contratar 7 jogadores, o Cagão contrata, eu não contrato. Quem é Elias Aredes ou o Manuel para dizer para mim quem eu tenho que contratar? Tá? Ele pode... E essa opinião sua inflama o torcedor quanto a mim. Tá? Eu acho que a conduta correta seria falar, pera um pouquinho só, a equipe não foi bem montada, agora falar que eu tenho que mandar 7 embora e contratar mais 7, e é o que ocorre no Brasil hoje. Eu não estou dizendo em Campinas, estou citando vocês. Em qualquer lugar do Brasil, a quarta rodada precisa trocar 12. Como é que se contrata 12 pneus com a bicicleta funcionando? Tem como fazer? Isso vai gerar endividamento astronômico. Você mandar 12, 15 jogadores embora e contratar outros 15 jogadores. Né? Aliado a isso, eu acho que nós formamos ou deixamos de formar aí com a Lei Pelé, antes da Lei Pelé, nós tínhamos autodidatas no âmbito da bola rolando. Tá? Nós perdemos essas pessoas, cito aí grandes nomes do passado, que chama o grande marechal do Marechal da Vitória, Paulo Machado de Carvalho, podemos buscar aí, quem mais? Alfredo Metidieri aqui no interior, a família Nabi, tem os prós e os contras, mas eram pessoas que entendiam do jogo da bola. Vicente Mateus com todo o folclore em volta dele, Horta no Fluminense, família Calil ou Alexandre Calil lá em Belo Horizonte, Juvenal Juvencio no São Paulo, Marcelo Portugal Gouveia. Tá? Futebol era feito por gente que entende de bola. Tá? Nos últimos 15 anos o futebol é feito por gente que não entende de bola. É por gente que entende de números. Tá? Sei que meu companheiro aí vai ficar bravo comigo, mas ele é totalmente favorável a formar o rapaz dentro da academia para entender de bola. E lá ele sai com 20 ou 15% do que é futebol.
Ninguém ensina para ele como é que é o jogo da bola. São coisas que você tem que realmente aprender na prática. Então, mas aí a educação, como é que fica? Espera aí, vou terminar. Tá? Futebol tem a sua peculiaridade por ser um objeto não, mas uma situação que até poucos anos atrás era de domínio do povo brasileiro. Então você não ensinava a jogar futebol. Quem queria aprendia a jogar futebol, aprendia como é que era o jogo da bola. Se você usasse tudo isso aí com alguns grandes dirigentes do futebol brasileiro para criar a Escola Brasileira de Futebol, e aí sim, algumas nuances da parte científica na cadeira, no banco da escola, estava tudo certo. O que foi feito no Brasil? Se apagou a Escola Brasileira de Futebol e se criou o banco de escola para o estudante. Então, você não tem referência alguma no atual cenário, nem de técnicos, nem de dirigentes. Você tem o do quê? O Brasil acha que é o correto. O que é correto para o Brasil? É a Europa. Quando nós começamos a copiar o modelo europeu, o nosso futebol caiu. O melhor futebol do mundo foi o nosso por décadas e décadas, mesmo quando não ganhávamos. E ainda hoje temos um percentual disso. Começou com o Cláudio Coutinho. Então, Berlim, mas por exemplo, aquilo que eu tô falando. Cláudio Coutinho foi um cara que saiu da academia, introduziu conceitos de jogo fantásticos. Cláudio Coutinho ele introduziu, mas ele viveu com os grandes nomes do futebol brasileiro. Se não na proximidade, à distância. Você tinha escola para seguir. Você tinha escola de João Saldanha, você tinha escola do Zagallo, você tinha escola do Lula, você tinha escola do... Como é que chamava? No Mineiro não, mas tinha o Martim Francisco lá no, Não, mas no não Rio é de Janeiro. perigoso, mas não é perigoso num país que tem uma educação tão deplorável. Todos os índices mostram isso. Os nossos índices de educação são lamentáveis. Não é perigoso o futebol recusar completamente a colaboração da educação e do conhecimento? Eu não disse isso para você. Não, você disse que pode entrar a reboque. Eu acho que pode ser assim, e na minha concepção é 20% de banco de carteira de escola e 80%. Você está dizendo que é a reboque. Mas tudo bem, se for assim, agora eu não vou discutir aqui a formação acadêmica brasileira. Isso aí também Por exemplo, é outra coisa que está incrustada no Brasil, tá? Faz 100 anos que isso existe. Nunca ninguém melhorou. Nos últimos 30 anos, pelo contrário, só piorou, tá? A formação de escolaridade brasileira. Tá? Eu disse que existe a peculiaridade do futebol, tá? Por ter sido sempre o esporte brasileiro, nem o bretão era, o esporte brasileiro era aquilo que o menino nascia e falava, gosto de jogar bola. O pai tinha que tirar da rua porque ele jogava demais bola. Então, o aprendizado didático dele ali, eu não precisava. Hoje se podou isso, principalmente com a falta de literatura, de grandes mestres do passado que fizeram o futebol nosso ser um dos maiores do mundo, ou o maior do mundo, né? Teve um hiato, cortaram isso e deixaram 95% de carteira. De carteira mas por que escolar. vocês das antigas não escreveram livros? Estou acabando, eu não fui treinador, Elias. Não, você foi dirigente. Ah, tudo bem, talvez... Você poderia ter escrito Tá livro. certo, talvez seja um erro que eu tenha cometido. Tá? Não ter formado, inclusive dentro das fileiras da Ponte Preta, estou procurando formar agora, como eu disse para você outro dia, João Brigatti e Ricardo Koyama, 2 novos dirigentes. Ser dirigente de futebol, tudo que se aprende na carteira da escola, 90% não funciona no campo da bola. 90% não funciona no campo da bola. Eu tenho todos esses cursos, todos. Aqui em Campinas, nenhum dirigente tem os cursos que eu tenho. Tá? Aplico 10% disso. Se eu aplicar, tá? Não vai funcionar. Se não entender o jogo da bola, se você não for psicólogo sem ter estudado, como é que eu sei? Será que o Paulo Santana joga no meu time? Tem perfil de jogar na Ponte Preta? Será que o Paulo Santana é um cara tão tranquilo, que não pula, ele tem perfil para ser treinador da Ponte Preta? Eu vou apostar no que vai dar errado. Porque a torcida da Ponte não admite um treinador passivo no banco de reserva. Tá? Às vezes o passivo tem melhor condição didática, de treinamento, isso e aquilo. Mas para ele dar certo num clube como a Ponte Preta, ele vai ter que ganhar 5 jogos em 6 sempre. Senão vão pedir a cabeça dele, a imprensa acaba vindo atrás. Ah, a torcida não quer, a torcida não quer, a torcida não quer. Aí você pega um que não tem condição, mas que pula lá no alambrado, a torcida quer. Então ele tem que aprender a fazer essa leitura. A torcida da Ponte, do Corinthians, do Galo, tá? O jogador dá 2 chapéus e mete uma bola na gaveta, eles fazem assim, ó. O jogador dá 3 carrinhos e faz a falta, eles botam nas costas, falam, esse tem raça, tem sangue, esse é como o povo brasileiro merece.
Qual é o dirigente? Qual é a escola que vai ensinar isso para o jogador, para o dirigente? Qual é a escola que vai ensinar isso para o treinador? Não vai. Não tem como. Tem coisas que não são, que na sala de aula não se ensina. Não tem como. Você aprende todas as nuances de como ser um jornalista, mas tem coisas que você só vai aprender mesmo, o que você pode, o que você deve, o que você sabe que você pode, mas falar, pô, eu tenho certeza que eu tinha que escrever isso, mas eu não posso. Isso aqui vai criar uma hecatombe, uma bomba de Hiroshima, tá? Você tem que ter o feeling disso também, senão você cria alvoroços na cidade, nos clubes, né? E por que você bancou o Cristiano Nunes, que é um cara eminentemente científico? Pelo contrário, você está totalmente enganado. Cristiano Nunes foi jogador de futebol. Mas que ele tem conhecimento. Você faz uma pergunta, eu respondo. Acabei de falar, mas ele veio da bola. O Cristiano Nunes é filho de jogador de futebol, de grande categoria, tentou ser jogador de futebol, não conseguiu e foi estudar. Por isso que eu banquei. Tá? E cria de dentro da Ponte Preta. Então o Cristiano veio da bola. O pai dele era o Flamarion, grande volante do Cruzeiro. Tá? O lendário time do Cruzeiro na metade da década de 70, quando ele substituiu o Zé Carlos. Volante também lendário. O Flamarion jogou no Guarani? O Cristiano Nunes hoje na seleção brasileira é filho dele. E foi lançado por mim. Na Ponte Preta com 22 anos de idade. Trabalhou 8 anos, 6 anos, 7 anos comigo como preparador físico. Tá? Agora, veio da bola. Pode acontecer, vou te dizer mais ainda. Nós temos grandes treinadores que não jogaram bola. E Parreira? Quem? Parreira, Carlos Alberto Parreira. Exímio treinador. Ótimo treinador. Tá? Adoro o Parreira. Não é um jogo para que foi lá jogar bola. Foi campeão agora com o Remo, que era da... O Guto Ferreira. Guto Ferreira. Nunca jogou bola na vida. Bom treinador. Mas o Parreira, ele usou, dentro das qualidades do jogador brasileiro, a burocracia do futebol europeu. Uniu as duas e formou uma seleção que foi tetracampeã do mundo. Tá? Grandes trabalhos, pegou um time limitadíssimo, que era o Bragantino, tá? Usou raras qualidades e a burocracia da Europa. Foi vencedor para o Bragantino, se tornando campeão estadual. Então, para mim, é um ótimo treinador, soube unir as duas coisas. Agora, Eberli, uma pergunta delicada. Você tem vários acessos no currículo, várias conquistas. Como evitar que esse currículo extenso exacerba a vaidade? Rapaz, se eu fosse pensar em vaidade, eu não tinha ficado 37 anos na Ponte Preta. Porque a torcida mais me odiou do que me amou. Eu tenho extrema aceitação no quadro associativo da Ponte Preta. O torcedor, que ele vive de vitória, de bola na rede, eu acabo tendo restrição, porque, principalmente num clube como é o meu, da Ponte, tá, que é sempre Davi contra Golias, o torcedor não quer saber o que acontece intramuros e nem sabe o que acontece intramuros, né? Então essa vaidade eu já não tive, porque eu, por exemplo, na primeira vez eu fiquei 12 anos, eu fui mais xingado do que amado. Agora, se eu completo 4 anos de mandatos, pela massa torcedora, eu fui mais xingado do que amado, né? Nos momentos de êxtase, esqueceram que eu existia. Então, todo dirigente do futebol brasileiro sabe disso. Mesmo, raríssimos dirigentes conseguiram passar no São Paulo e ganhar todos os títulos. Tá? Eu te dou um exemplo disso. O Inter de Porto Alegre se tornou um time extremamente competitivo nos últimos 20 anos pela gestão de um presidente que chamava Paulo Rogério Moriti. Tá? Ele equilibrou as contas, zerou o endividamento, ou adequou todo o endividamento do Inter. Ele conseguiu não ganhar nenhum título estadual. Você imagina o que é isso lá no Rio Grande do Sul, não ganhar um título do Grêmio? Até o time do interior foi campeão e ele não conseguiu. 2 times. Quem colheu os frutos dele foi o que veio depois. Como é que chama o futebol? Fernando Carvalho. Fernando Carvalho. Tá? Mas aquele que saneou o Inter foi Paulo Rogério Moriti. Tá? Também conheci homem que não teve nem... Não vou dizer que eu não sou vaidoso também, mas a minha vaidade está para comigo mesmo. Tá? Eu tenho um problema comigo de lutar com a minha consciência. Principalmente se alguém falar, eu não vou fazer. Se o Elias falar assim, deixa para mim que eu vou engolir o seu Elias. Pode não ser daqui 3 horas, mas daqui 3 meses eu vou ligar e falar, eu não falei para você que eu ia conseguir, eu não falei para você que eu ia passar 4 anos sem o executivo de futebol.
Você precisa da figura do executivo de futebol, mas você entende do assunto. Agora, um clube, por exemplo, que não tem ninguém que entenda do assunto, faz o quê? E eu tenho problema com a Associação Atlética Ponte Preta. Os outros clubes não são problemas meus. Agora, falando de algo objetivo, você vai disputar uma Série B no ano que vem que está inflacionada. É fato. O Atlético Paranaense subiu com folha de 6 milhões. Os outros três... Não, mas pera um pouquinho só. Atlético Paranaense não é parâmetro. Tá bom. O Remo subiu com folha de 3 milhões. O Goiás disputou o campeonato com folha de 3 milhões. E a gente vê que tá todo mundo nessa base aí. Eu sei que você não vai fazer uma folha com esse valor. Vai fazer uma folha bem menor. Como conciliar isso com a necessidade de ser competitivo? Com competência. A eleição é dia 30. Eu só posso te responder disso aí, talvez você vai fazer essa pergunta para outra pessoa. Ah, mas hipoteticamente, o próximo que vier. Primeiro, que a informação que você tem está equivocada. Tá? A folha de pagamento de Remo e Goiás deve ser de 5 milhões por mês. Então é maior. Está equivocada, porque vocês sempre falam em folha de pagamento do jogador, esquecendo o mais importante do país, que são os impostos. Então, se eu falar que eu tenho 1 milhão, essa folha é 1.430.000 reais. Se a folha for 3, ela é 4,5. Nossa Senhora. Tá? Então não é o que você está falando, é maior ainda. Tá? Eu não vou te afirmar isso aqui, mas se vocês fizerem a pesquisa, o Remo tem ajuda do erário governamental do Estado. Com certeza. O Goiás, idem. O único lugar no Brasil que o erário não ajuda os clubes é Campinas, a única metrópole brasileira que não dá nenhum tipo de subsídio, a não ser isenção, mas é para clube social, e boa parte de IPTU é Campinas. Você pegou todas as outras cidades do Brasil, São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Mirassol. tem incentivo para os clubes de futebol. Só que em Campinas que os dois clubes não tem. Então não dá, se for para competir com esses clubes aí, aí que entra a minha vaidade, tá? Eu desmontar um clube que ganha 5, o meu ganhando 2. É aí que é o meu desafio, é aí que eu gosto. Vamos falar agora da ponte. Tá? É aí que eu gosto. Na Série C eu enfrentei isso e eu derrubei. Tá? No passado, o que o Mirassol está vivendo hoje, a única vez na história da Ponte Preta que ela viveu foi comigo, naquele período de 97 a 2006. Tá? Que eu enfrentei como o Mirassol está fazendo, eu também classifiquei a Ponte em 3º lugar no Campeonato Brasileiro. Tá? Por 3 anos consecutivos, eu classifiquei a Ponte aos playoffs decisivos do Campeonato Brasileiro. Só 2 clubes de São Paulo conseguiram isso naquela ocasião. Ponte e São Paulo. Tá? Então, e era justamente isso, era Davi contra Golias. Por 99, eu tinha um time não conhecido por ninguém, tá? Com o Vander, com o Fábio Luciano, com o Ronaldão já em fim de carreira, com o André Silva, com o goleiro juvenil feito dentro da Ponte, com o Fabinho, hoje o gerente de futebol do Corinthians também, que não era conhecido, Mineiro, Narciso, Vander, tá? Esse clube terminou em 3º lugar no Campeonato Brasileiro. Ele só não foi para a final do Campeonato Brasileiro 99 por um erro do Loebre, que depois de 15, 17 anos ele foi lá e reconheceu o erro dele. Que o Piá pegou uma bola que foi falta nele, dentro da grande área nossa, para bater a bola, ser jogando rápido, ele deu o pênalti contra a Ponte. Né? Porque a Ponte ia ganhar do São Paulo naquele dia, a Ponte ia para a final. Né? Então, a nossa folha de pagamento era bem aquém de São Paulo, Atlético Mineiro, Corinthians, porque aquela época era o advento dos investimentos internacionais. Ricks Mills, Banco Econômico, Kia Borachian, que mais que era da Ricks Mills? ISL, Parmalat um pouquinho antes, mas como é que chamava o outro lá? Bank of America no Vasco da Gama, e etc. Salários astronômicos foram naquela época. E a Ponte Preta suplantou. A Ponte Preta suplantou Grêmio no Olímpico, Inter no Beira-Rio, suplantou Atlético Mineiro dentro do Mineirão, suplantou o Super Corinthians dentro do Pacaembu. Tá? O maior Corinthians de todos o tempo, esse time da Ponte Preta bateu lá dentro do Pacaembu. Pacaembu lotado. Tá? Se você pegar a história do maior de todos, Dida, Índio, como é que chamava? Batata, Gamarra e André Luiz. Vampeta, Rincon,
quem era? Ricardinho e Marcelinho Carioca, Edilson e Luizão. Olha o time, nós fomos lá e suplantamos o Corinthians lá também, em fase decisiva de campeonato, fase classificatória. Então, são esses. Você perguntou da vaidade, te respondendo, é isso. Tem que ser. Independente Futebol é competência. Futebol Agora, independente de quem ocupar o cargo a partir de domingo, vai ter que ter competência. quais são os desafios para o próximo ocupante da presidência da Ponte Preta? Ponte Preta é um clube hoje extremamente endividado e deficitário. Vai ter que administrar endividamentos anteriores, tá? E uma receita menor do que os seus adversários. Tá? E vai ter que ser competitivo, ou seja, vai ter que ter competência. Entender de bola e ser competente para administrar os problemas que existem dentro da Ponte Preta, que são inúmeros. Então hoje é domingo, é dia da eleição. Quem que vai disputar a eleição? Não sei. Domingo eu te falo. Mas e qual a sua posição dentro desse cenário dessa nova diretoria? Você já... Eu sou um conselheiro vitalício, sempre à disposição do clube. Tá? A Ponte tem inúmeras pessoas que podem ser candidato a presidente. Tá? No domingo. Todos os 150 vitalícios, e eu acho que do lado dos eleitos agora, só um pode, que é o Vale, que tem mais de 12 anos de conselho. Tá? Agora, todos os 150 têm mais de 12 anos de conselho. Então, qualquer um desses pode. Ali tem bons nomes que eu posso citar. Zulmiro Furlan, recém-aposentado Luiz Torrano, ex-presidentes que estão ali, né? Abdala, Marco Chedi, tá? São presidentes que podem ocupar a cadeira de presidente. Mas qualquer um desses que venha ocupar, mesmo eu, vai ter que ser pura competência. Tá? Primeira coisa, abdicar a família. Se não for abdicar a família, não seja presidente. Não existe a menor chance de um cara ser presidente da Ponte Preta sem abdicar de sua família. Porque ela te consome demais. Tá? Quero ser presidente? Esquece a família. Tá? Condição sine qua non para ser presidente do clube. Tá? Num clube tipo Ponte Preta não existe. Mas eu vou organizar, ela vai ser toda profissional. Não tem problema. A Ponte Preta tem problemas 24 horas por dia. 365 dias por ano. Tá? Saber lidar com a imprensa, respeitá-la, mas entender que a imprensa não manda na associação. Tá? Entender as críticas, tá? Rebatê-las quando elas passam a entrar na gestão do clube, né? Mostrar para o torcedor que talvez a crítica esteja certa, mas se você ir pela opinião do Manuel, você pode quebrar o clube. Né? Você me dá uma opinião lá que o Guarani contratou um de 200, isso é normal no futebol. Isso não cabe mais no futebol. Se o Guarani tem condição de contratar um de 300, o Guarani que o contrate. Agora, digamos que você é o presidente. O Campeonato Paulista, que não pode nem ser chamado de campeonato, é um torneio. De tiro curto, com queda para... Série A2. Você tem time para disputar? Todos os clubes que não estão disputando o brasileiro da Série A e B vão ter dificuldade, tá? Porque um time de Série C muitas vezes não é um time de Série A de Paulista e de Série B de brasileiro. Vai ter que ser feita uma montagem aí com o pneu, com o carro rodando, né? E a Ponte tem uma situação prejudicial ainda, que tem uma eleição agora dia 30. Pela primeira vez em anos, ela teria um espaço maior. Só que esse espaço maior, por coincidência, caiu num ano de eleição. Muitas providências não podem ser tomadas antes de domingo. E não é só domingo. Após domingo tem o registro da ata, da diretoria, para a pessoa poder responder pela presidência, aquela coisa toda, né? O fato da janela abrir só em janeiro, isso não te dá um certo fôlego para as contratações? Todas as contratações são feitas imediatamente através de pré-contrato. Tudo já é... Através de pré-contrato. E você já fez quantos pré-contratos? Não sei. Nome, não sei. Acredito que uns 4 ou 5.
pré-contratos. Qual é o perfil ideal desse jogador para essas duas disputas iniciais aí? Eu acho que o perfil tem que ser o mesmo. Para dar certo na Ponte Preta, o primeiro perfil, o jogador tem que ser voluntarioso, ou seja, ele ter mais transpiração do que inspiração. Esse é o mandamento número 1 para dar certo na Ponte. Se ele não transpirar, ele não dá. Ele tem que ser o supra-sumo de qualidade para dar certo. Então começa aí. Você precisa identificar, a Ponte vai viver dificuldades. Trazer jogadores que vão saber lidar com as dificuldades, como aconteceu com esse grupo de jogadores agora, para terminar o ano. Nós sabíamos que íamos ter alguma dificuldade e sabíamos com quem a gente... Você viu que foram 2 ou 3 que nos abandonaram, o restante ficou. Então eram jogadores que a gente sabia, viu o perfil para contratar. E é o que nós estamos procurando fazer agora. Tá? Ponte Preta, em sua história inteira, sempre foi um time de transpiração. Você pega o melhor time da história da Ponte Preta, que é o time de 77, era um time que mais transpirava do que inspirava. Tinha grandes jogadores. Mas era um time que transpirava muito para um jogador cerebral, que era o de cá, fazer o último passe de diferença. Os demais jogadores eram carregadores de piano. Todos eles eram correria, marcação, briga, falta. Tá? Jogadores de qualidade estupenda eram do de cá e o Dirley. Né? Você pega o time de 81, que também foi um célebre time, é a mesma coisa. Você vai lá atrás, em 69, era a mesma coisa. Ali pela primeira vez na história da Ponte se uniu 2 grandes meias, 2 grandes jogadores geniais, que foi Roberto Pinto, que na época era o 10, e de cá o 8. Né? Que muitos dizem aí que o Roberto Pinto, naquela época, era mais genial do que o próprio de cá. O de cá veio pegar o posto do Roberto Pinto 2 anos depois, né? 1 ano e meio depois. Mas era time que transpirava. Tá? Você pega o time que eu montei em 23, transpirou, quase foi campeão invicto da Série A2. Se não encarasse dessa forma, não subiria. Aqui é Ponte Preta, nós somos maiores que eles, vamos jogar bola? Não. Você ia jogar lá no campo do Amparo, não, como é que chama? Leme. A bola pingava, você está jogando futebol de salão. Qual o jogador que vai encarar isso? 3 horas da tarde, 40 graus em fevereiro, para jogar lá em Leme, não é? Então era time que transpirava. Você citando a circunstância de 2023, pergunta objetiva, qual será o lugar do Elvis na história da Ponte? De grande ídolo, como grandes outros jogadores que aqui passaram. O Elvis fica na Ponte Preta. Elvis não sai, fica. E o que vocês pensam? Em relação ao perfil para a temporada 26, faixa etária tem uma prevalência aí que você acha importante? Hoje em dia isso mudou muito, né? Mas vai ter que ter uma mescla de jogadores experientes com jogadores mais jovens. Uma mescla. Mais jovens do que foi mais experientes em 2025. E nesse contexto, qual vai ser o papel do Elvis? De jogador que conhece a cidade, conhece o clube e conhece a torcida. Jogador experiente que deve passar para os que chegarem. Aqui se joga assim, aqui bota o bumbum no chão, porque senão não tem jeito. Eu tô falando isso porque, por exemplo, essa temporada favoreceu a recuperação física dele porque eram jogos semanais. Então, se desgastava, descansava 1 ou 2 dias, depois ia pro treino, ia pro jogo de novo. A Série B, ela vai começar em março. Mesmo começando em março, vai ter alguns trechos da Série B que vai encavalar jogos, né? Intervalo de 3 dias entre um jogo e outro. Você acha que o Elvis está preparado para suportar esse ritmo ou a comissão técnica vai ter que saber dosar e saber utilizar o jogador? Eu acho que nenhum clube brasileiro de Série B está preparado para segurar esse ritmo. Tá? Porque hoje todo mundo preza a fisiologia do esporte. Bacana, maravilhoso e funcional. Tá? No Flamengo, no Palmeiras, no Corinthians, no Atlético Mineiro, no Cruzeiro, que podem contratar 2 ou 3 grandes jogadores para cada posição. 90% dos clubes brasileiros não pode. Então, 90% dos clubes brasileiros vão sofrer com isso. Não adianta reclamar. É o calendário do futebol brasileiro e assim será. Seja jogador da Ponte, seja do Guarani, seja do Criciúma. Tá? Não dá para você ter... Qual clube do Brasil tem 2 Elvis? Não é? Então vai ter contusão, vai ter jogo que vai ficar de fora, vai ter jogo que não vai render dentro da normalidade, porque ele está desgastado. Isso é normal. Tem que viver com isso.
Não adianta eu chegar aqui, quem estiver na frente da Ponte Preta agora, coitado de mim, jogo segunda, terça, quinta e sexta, meu amigo, é o futebol brasileiro. Eu me arrepio quando eu vejo um treinador falar, mas quarta e domingo ninguém aguenta. Vai treinar futebol de salão. Mas você não sentiu mais agora, embora você tenha um endividamento grande, como você disse, é deficitário e tal, mas o problema maior não foi bloqueio de dinheiro que você sofreu? Não, esse ano aqui, principalmente o mandato inteiro, mas a Ponte Preta estava rigorosamente em dia com todos os seus funcionários e atletas até o mês de julho, final do mês de julho, início do mês de agosto. Nesse ano nós tivemos o problema de bloqueios de diversos numerários, né, para o clube. Contávamos com algumas liberações que já estavam bloqueadas e que nós não conseguimos. E 90% foi isso que causou esse problema financeiro na Ponte. E acredito 10% a nossa eliminação precoce na Copa do Brasil. Isso foi ter. Tá? Nos atrapalhou. E a demora do Gé em retornar aos gramados, não por culpa dele, porque a contusão foi um pouco mais séria. Nós achávamos que ele poderia voltar antes e poderia ter sido vendido para trazer um retorno financeiro para o clube. Isso também não ocorreu. E depois teve algumas situações também de contusão no Gé. Então, dentro do nosso planejamento, seria vender o Gé e ter avançado uma ou duas fases da Copa do Brasil. Aí nós não precisaríamos nem do dinheiro que foi bloqueado. Então. Nós terminaríamos em dia. A situação hoje como é que está, presidente? Continua com a pendência financeira com diversos atletas, continua com tudo bloqueado. O estádio da Ponte Preta está bloqueado em favor de um ex-dirigente. Nós temos cotas integrais de valor da CBF, valor mensal da CBF, que foi bloqueada há 3 anos atrás, permanece bloqueada. Nós temos descontos mensais de ex-jogadores e de ex-dirigentes, né, que também bloquearam valores direto na CBF, na federação. Mensalmente a gente tem 5 a 10% como é que fala? Descontados nas nossas receitas que são decorrentes disso. É desafio. Tá? Continua tudo bloqueado, continua com problema financeiro. Acho que o desafio do próximo dirigente da Ponte Preta é tentar não perder as unificações, porque nós estamos com um problema de atraso no trânsito na CBF, no PEPT, tentar botar isso em ordem, tá? Conseguir uma RCE lá, que é a do Tribunal de Justiça, que está em pauta, e quem atrapalha, porque são os ex-dirigentes da Ponte Preta que impugnaram a RCE da Ponte Preta, ou seja, quem paralisou a ponte são os ex-dirigentes da Ponte Preta. A Ponte Preta está paralisada por eles. A Ponte Preta não anda por eles. Né? E, conseguindo isso, quem vai administrar e falar o que fazer ao longo dos próximos 4 anos é o Conselho Deliberativo do clube, constituído de 300 membros. Né? Em algum momento tem que pedir opinião também, ou essas pessoas vão opinar, se tem que partir para o modelo SAF, tá? Mas não porque o torcedor do Alambrado grita, não porque o escriba fala que tem que ser isso, tá? Tem que ser intramuros, a sociedade pontepretana decidiu o que é melhor para a ponte, né? Não posso ser eu querer ou não SAF, não pode ser o Manuel falando que você tem que fazer uma SAF. São 300 nomes, são 300 conselheiros que podem decidir o futuro da ponte. Mas tem que se debater a SAF também, tem que se discutir a SAF dentro do conselho da ponte. E recuperação judicial? Eu não sou formado em direito, tá? Tudo passa por discussão dentro do conselho, tá? Sei que você não gosta disso, você gosta, mas o torcedor que tem que ser ouvido. O torcedor vai lá, se associa ao clube e se torna conselheiro. Ele tem o direito de saber tudo o que acontece. E tem o poder de decidir o que deve ocorrer dentro da associação. Até porque é bem baixinho o valor de uma mensalidade dentro da Ponte Preta. Tá? RJ, SAF, tudo isso é decidido. A única coisa que eu sou contra se decidir dentro do conselho é qual treinador, qual jogador contratar. Isso é loucura, né? Você vai colocar lá numa reunião de conselho para falar, manda o Manuel embora. Cada um vai ter uma opinião. São 300 sócios.
Você vai contratar tal jogador, são 300 ou pelo menos várias opiniões. Aí tem que alguém bater o negócio na mesa e falar, aqui quem manda sou eu, vai ser esse o treinador e esses os jogadores. E tem que entender do riscado. Por falar em jogador, você terminou... Não, se me permite uma pergunta. Quando o Red Bull quis comprar a Ponte Preta, você era o quê? Nada, eu não estava na Ponte Preta nessa época. E também desconheço que o Red Bull quis comprar a Ponte Preta. Isso são ilações que falaram, mas nunca vi nenhum, no conselho não existe nenhuma proposta dessa. Ah, não? Não. Você terminou o campeonato, de acordo com o material muito bom fornecido pelo Paulo, contei lá, com 16 jogadores formados na base. Posso estar errado, mas acho que é mais ou menos isso. 16 que vieram do Sub-20. É lógico que isso foi feito, às vezes, até para repor alguns que saíram naquela... Nós saíram 3, né? Mas só saíram 3. Tudo bem. Qual que é a sua ideia para a categoria de base para o próximo período? Você acha que é possível ter um time formado dentro de casa? E como que o Marcelo Fernandes pode ajudar nesse processo? Ítalo Barioni, grava aí. Poderia mandar servir mais um cafezinho para o presidente da Ponte. E mais um copo d'água, por gentileza. Tem todo direito. Você me perguntou da base. Então você pode escrever aí que foi o departamento de futebol que eu quase choro por não ter feito quase absolutamente nada nos últimos 4 anos. Tá? E eu, no meu entendimento, a Ponte foi muito mal nos últimos 4 anos no departamento amador. Tá? Exemplo do que está aí na maioria dos clubes brasileiros. Tá? Hoje nem se forma mais, se compra. Os grandes clubes vão lá, um compra do outro, compra do pequeno e coloca ali. Eu, quando fui candidato a presidente da Ponte Preta para valer em 2008, e eu tinha preparado uma situação de como gerir o departamento amador. E entendo que é a metodologia que tem que ser empregada agora. E eu não consegui implementar lá na Ponte. Por problemas financeiros, por problema de falta de tempo humano meu, eu não consigo ir lá. Não dá. O local de treinamento. Também tudo, estrutura, tudo, mas Filosofia, principalmente filosofia. Aí cai naquela. O cara tem que entender quem vai comandar e saber cobrar. Tá? Volto de novo. Quem foi para a carteira lá no Rio de Janeiro, sabe formar jogador. Não sabe. Tá? É só você ver qual grande jogador foi formado no futebol brasileiro nos últimos 10 anos. Gigante. Depois da era Neymar, quem foi o gigante criado? Não se cria mais jogador. Só Palmeiras. Não é o próprio Palmeiras, é um dos maiores compradores de jogadores na tenridade que existe no futebol brasileiro hoje. E eu acho que a formação de jogadores deixa muito a desejar. Por vários motivos também. Primeiro, a parte técnica que hoje deixa a desejar, a parte de aprendizado daqueles que ministram a formação de jogadores, tá? Porque o garoto brasileiro, ou o ser humano, sei lá, fazer o atleta brasileiro, já não vem mais com aquela cultura do esporte, eu quero jogar bola. Eu acho que existe mais uma imposição dos pais do que a alegria do garoto jogar bola. Se eu vou fazer uma pesquisa com um garoto de 7, 8, 10 anos, eu quero videogame, eu quero computador, eu quero celular, eu quero ir para... Como é que chama aqueles negócios? Esqueci o negócio que tem no shopping center, que a molecada gosta de... Já centro de games lá. Aquela coisa. Isso é pra nerd, não vai jogar bola. Então o jogador chega cru na equipe profissional. Antigamente você moldava os predicados que o jogador já chegava no clube de futebol. E eram vários que chegavam. Ó, esse aqui domina bem, cabeceia bem, tá passando mal com a perna esquerda a bola. Então vamos melhorar a perna esquerda dele. Hoje o atleta chega com 15 anos no clube de futebol, muitas vezes você tem que ensinar ele a chutar uma bola. Você tem que ensinar ele a chutar uma bola, bater na bola. Ele não sabe. Não tem futuro além. Entendeu? Nós temos time para a Copa Júnior? Eu acredito que a Ponte vai ter dificuldade esse ano. Copa São Paulo não é ganhar, né? É bom que se ganhe, né? É bom pro torcedor, mas era revelar, né? Você viu que nós chupamos tudo que tinha no Júnior pro profissional, então vai sofrer. Né? Agora, a equipe Júnior. Mas você me interrompeu, eu estava falando na formação, né? O que eu falei mesmo? Falei do... Porque o nego não sabe nem chutar. Que não é mais lapidar, tem que ensinar... Você tem que ensinar. Então virou uma escolinha de futebol.
Tá? É por isso que hoje os clubes estão criando as categorias sub-7, sub-10, sub-11, sub-13. A ensinar desde criança. Desde criança. Só que tudo isso tem um custo. Aí um clube no porte de Ponte Preta hoje no cenário futebolístico, você não compensa. Sem contar que não existe proteção nenhuma do atleta até quando ele completar 16 anos. Tem qualquer time, ele leva embora. Tá? A sua E frustração... outra coisa que eu sou frustrado, que eu não consegui implantar, foi o futsal. Que desde quando eu estava na Ponte Preta, no passado eu implantei um pouco, e quando eu quis ser candidato, aliás, eu fui candidato em 2008, porque agora eu não era candidato, né? Eu entrei para uma gestão faltando 18 horas para ser da eleição de presidente. Era o futsal. Eu tenho comigo que hoje, se você pegar o jovem jogador e ministrar os treinamentos de futsal, o desenvolvimento é mais rápido. Tá? Tem mais facilidade de você procurar lugares para treinar. E tem uma outra coisa que eu tenho comigo. Os maiores jogadores do mundo são do futsal. Você pega o Maradona, era do futsal. Você pega o Rivelino, era do futsal. Você pega o Zico, era do futsal. Você pega o Messi, era do futsal. Neymar. Neymar era do futsal. E você vai enumerar uma lista deles. O próprio Brasil conseguiu perder o domínio do futsal. Já tem outras equipes, outros países ganhando os campeonatos mundiais. A própria Argentina, que joga contra o Brasil, toma 12, 13, já é protagonista. Mas a sua frustração não diminui... Então eu não implantei isso no coisa. A sua frustração não diminui nem com o fato de que nos últimos 4 anos você fez algumas vendas boas. E de garotos revelados dentro da base. Felipe Amaral, Vou chegar lá. Leonardo. A minha frustração é por terminar o meu mandato e não ter o time reserva da Ponte Preta ter sido fabricado reserva com capacidade para ser titular dentro da Ponte Preta. Um departamento amador de qualquer clube do porte da Ponte Preta, no cenário futebolístico brasileiro, ele tem que ter o seu time reserva e aqueles que, além dos reservas, feito dentro de casa. Senão não tem por que ter a categoria de base. A categoria de base custa 7 milhões de reais por ano a um clube de futebol. 7 milhões é o que se arrecada hoje com a participação da Ponte Preta no Campeonato Paulista Profissional. Então você veja, como é que eu vou investir 7 milhões? O que vai sair dali? Né? Então ali tem que ser extremamente competitivo, extremamente competente para gerir. Por falar em verba... E eu não fui, não é minha diretoria, eu não fui. Por falar em verba da Série B, quanto é? Não sabe ainda, deve ser por volta de 10 milhões, escreveu. Com a ajuda da CBF, né? Eu já cansei de explorar isso, acho que a teoria... Futebol de Série B é prejuízo entre 15 a 25 milhões de reais por ano. De qualquer clube, Com TV, tudo? Aliás, eu não combinei não, viu? Mas a matéria de amanhã da Ponte vai ser sobre isso. Só que ninguém tem coragem de falar isso, tá? Ah, mas o Remo, pera um pouquinho só. O Remo conseguiu lá com o Estado 10 milhões no ano. Isso é uma coisa que acontece, né? De vez em quando. Agora, põe a arrecadação lá de televisão e de quadro associativo, se não tem lá o erário para ajudar, é 20 milhões de prejuízo. Aliás, nem iam montar esse time porque subiu. No mês passado, teve a reunião da CBF com os clubes da Série B, que os clubes da Série B pediram para a CBF assumir a parte comercial, a CBF concordou e deu ainda um socorro de 2,5 milhões para cada um, para cada clube. E uma das matérias... Você recebeu? Não, Série B. Série B. Aí eu estava vendo as entrevistas e o presidente do Operário, ele disse o seguinte, basicamente, que para os clubes médios e pequenos não valeu a pena essa história de liga, porque ele acha que a Série B está jogada às traças e os clubes grandes só estão ligando para a Série A. Como é que você está vendo esse cenário? Eu acho que serviu de aprendizado para a Liga 2025, tá? A Liga já entendeu que ela vai ter que usar, eu também não sei qual é a estratégia, mas uma estratégia diferente para tornar o campeonato da Série B extremamente atrativo para alavancar valores maiores. Essa que é a verdade. Ela pegou ano passado, ela foi implementada esse ano, agora nós vamos gerir o negócio. Sem contar que perdeu visibilidade, né? Então, mas isso que eu estou Porque dizendo. a TV só ficou restrita a SPN. Mas E tem que assistir pelo streaming ainda. mas o que eu estou te falando, vai mudar. Isso aí vai precisar de alguns anos para se ajustar.
Mais uma vez, quem vai pagar o pato é o time de futebol, é o clube de futebol. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Quer dizer, o próximo presidente da Ponte Preta vai, não estou dizendo que é um cenário dificultoso, mas vai ter que enfrentar uma certa tormenta na Série B diante dessa indefinição. Da Ponte Preta e de qualquer outro time do futebol brasileiro. De qualquer outro clube de futebol brasileiro. Tá? A Ponte Preta vai ser uma constância. O problema é o seguinte, tem que se falar em Ponte Preta para daqui 10 anos. É isso que eu queria te Não, tem que fazer planejamento para daqui 10 anos. Não se arruma a Ponte Preta nos próximos 4 anos. Eu queria te perguntar, Você vai administrá-la e prepará-la para ela voltar a um cenário diferente daqui 10 anos. Senão não adianta. É porque você falou assim, independente de quem tiver à frente da presidência, você falou da questão da competência e vai ter que fazer uma gestão de crise durante um período bastante longo. Agora, a despeito disso, é preciso ter projetos que possam caminhar paralelamente, né? Visando essa questão estratégica de tempo. É isso que eu queria que você falasse. Quer dizer, como é que você vê? Eu faço parte de um grupo que ganhou eleição há uma semana, aonde esse grupo entendeu que a Ponte Preta precisa ser planejada para os próximos 10 anos, né? E o que ele entendeu também é que hoje a estrutura física da Ponte Preta ficou muito aquém da maioria dos clubes do futebol brasileiro, do porte da Ponte Preta. Nós fizemos, está pronto, tá? A terraplanagem do CT do Jardim Olina, tá? Esse CT tem que ser terminado agora nos próximos 2 anos, vamos dizer assim, tá? Toda a terraplanagem, que era a pior parte, a parte mais trabalhosa e demorada, foi feita, está pronto. Agora Paulinho, chuvas agora, se não... Não, mas foi preparado para exportar. Paulinho trouxe as imagens aí, precisa escolher uma foto. Isso, se eu puder pedir, eu gostaria dessa foto, que para mim é o maior legado. Até maior do que o próprio título brasileiro da Série C. Tá? Construção do centro de treinamento da Ponte Preta Fundamental, né? é fundamental e será a segunda maior obra da história do clube, depois do advento do estádio Moisés do Careca. O projeto é para pronto quando? Se a Ponte Preta tiver condições, em 2 anos ele está totalmente pronto. Você poderia elencar quais são as vantagens que vão ser geradas a partir da conclusão desse CT? São 3 ou 4 gramados? Vão ter 4 gramados. Então 4 gramados. Ó, Vai ter menor tempo, não, vai ter hotelaria, mas não para usar como hotelaria em jogo. Isso é furada. Isso aí os clubes que fizeram se deram mal. Prova por A mais B, quem concentra em coisas se dá mal, tá? Mas pelo custo, quer dizer. Mas olha, deslocamento que a Ponte perde tanto no seu sub-20 como no seu como no profissional para treinar, tá? Campos em melhor condições, o que evita contusões, tá? O sub-20, que é a porta de entrada para o profissional, vai estar treinando junto com o profissional. Melhor condição de treinamento, além dos gramados, né? O atleta de futebol profissional vai ter, na parte edificada, um novo centro de reabilitação, um novo departamento médico, com tudo do que há de mais moderno e que se pede hoje para você dar aquela condição de atleta aqui, né? Que é preciso para se jogar futebol hoje em dia. Então o upgrade é assim, de norte a sul, de leste a oeste, a mudança de direção do que vai ocorrer no futebol da Ponte Preta com o advento do novo CT é muito grande, em todos os sentidos, na área de fisiologia, de preparação física, de parte técnica, de logística, de hotelaria, equipamentos, é um outro clube, tá? Todos os clubes que nos suplantaram, tá? Nos últimos 20 anos, nos suplantaram por esse motivo. A camisa da Ponte Preta continua sendo maior do que muito clube aí, tá? Vou te dar um exemplo. O que deu mais notoriedade, o título de Série B do Curitiba ou o título de Série C da Ponte Preta? Série C da... Uau, você está puxando sardinha para o seu lado. Não. Nós tivemos notoriedade internacional, manchetes internacionais, tá? Eu não sabia, me mandaram o placar e mandou 6 revistas. Eu não vi a cobertura do placar, fiquei bobo de ver dentro. Você chegou a ver? Não vi. Então procura. São 6 páginas. 6 ou 7 para dentro do jornal, uma capa. Tá, coisa assim, absurda. Então nós temos a camisa. Falta estrutura para a gente voltar a suplantar
equipes que a gente suplantava costumeiramente. Com todo respeito, o Mirassol não pode ser maior que a Ponte, hoje é. O Novo Horizontino não tem camisa para ser, hoje é. O Fortaleza nunca foi, hoje é. O Avaí nunca foi, hoje é. O CRB nunca foi, hoje é. O CSA nunca foi, ainda está na Série D, tem maior estrutura que a Ponte Preta. Você acha que vai mudar também, por exemplo, concluir o CT, tudo isso que você falou, vai também mudar o padrão de cobrança em relação ao treinador, a quem trabalhar em cima dessa estrutura? Não uma cobrança de torcida que vocês, jornalistas, Não, fazem. estou falando cobrança sua. Tem que ser uma cobrança do dirigente, tá? Você vai entregar a melhor estrutura, você vai cobrar a melhor performance, tá? Hoje tem muita desculpa, pô, não tem campo para treinar hoje. Ó, não posso fazer um treinamento específico aqui que vai destruir o campo para cruzamento, tá? Para cabeceio de zagueiro, para cabeceio de centroavante, para treinamento de goleiro. Tudo isso tem dificuldades na Ponte Preta hoje. Lembrando que esse campo existente foi construído na minha administração, estando eu à frente, fui eu que construí esse campo. O que existe lá, eu construí isso aí, inaugurei em 2001. Nada foi feito, nem um tijolo foi colocado. Ô Eberlin, você trabalhou, terminou a Série C com o Marcelo Fernandes. A pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: você falou da frustração com categoria de base. Eu sei que você gosta de projetar novos valores. Deixa eu te falar aqui, senão vai pegar mal pra molecada lá. Vamos deixar assim, ó. Eu não tive tempo de dar o carinho necessário e emprestar o meu conhecimento para a base da Ponte Preta. É isso que eu estou dizendo. Então, o erro é meu. Que nessa novo ciclo começa a mudar isso. Que tem que ser mudado para quem esteja lá. Ponte Preta tem que ter uma cartilha, tá? Com certeza, mais uma vez, tem que ir na contramão da história, na contramão de como se treina, de como se dirige o amador. Vai ter que voltar ao passado, tá? Aquilo que a maioria dos jovens que ali estão, de treinadores jovens, de jornalistas que gostam disso, usar a cartilha atual é não formar mais jogador. Se usar a carteira da escola, não se forma. O futebol brasileiro vai para um abismo gigantesco. Porque hoje quem forma não sabe formar. Tá? Então ninguém que está lá, a culpa é minha. Se você perguntar qual foi o seu erro na Ponte Preta, você caiu desse, não é erro. Eu peguei a Ponte Preta falida. Peguei a Ponte Preta endividada. Eu peguei a Ponte Preta sem time de futebol. Tá? Eu administrei Ponte Preta sem poder pagar salário. Isso não é culpa minha. Mesmo assim, eu não me eximi. Ó. Quando caiu, eu caí. Tá? Agora, culpa minha eu não ter ido lá, né? Eu não é que eu deliberadamente, né? Mas não dava para fazer. Eu tive que socorrer esse problema daí. Tá? Mas te frustrou também não ter revelado um técnico para o time profissional? Gosto de revelar, mas é aquilo que eu falei para você. A atual situação da Ponte Preta impossibilita você renovar muita coisa. Não tem como revelar muita coisa, desculpa. Não tem. E eu tenho que me atentar aqui a falar da Ponte. Eu te falo da maioria do futebol brasileiro. Eu estou sendo um treinador da Europa. Tá? Se você for fazer uma enquete hoje com quem frequenta o estádio de futebol, eles vão te dar só nome de jovens treinadores. Vão te dar nome de treinadores da Europa. Meu amigo, eu sou bandeira do Brasil enrolada em mim de manhã, de tarde e de noite. Tá? Eu quero ver brasileiro vencer. Nós temos o melhor futebol do mundo. O que a Europa nos ensinou? O que foi? Mostra o que tem de novo no futebol brasileiro que a Europa nos ensinou. Desde que nós copiamos o padrão europeu, as nossas seleções foram extremamente ruins. O futebol brasileiro é extremamente feio. Feio, horrível. Hoje aquele negócio, taca a linha, baixa a linha, taca a linha, baixa a linha, joga aqui no quadro. Pô, nomenclaturas. Nomenclaturas para os Einsteins do português, né? Mas você não concorda com o Leão? Que o Leão falou que a culpa era nossa. Mas né? Isso eu concordo. Nós deixamos. Me incluo também, eu também tenho parte no... Mas você não acha que a postura dos treinadores... Já discutiu... Não esquece treinador. Problema de dirigente. Treinador não é presidente de clube. Treinador não é dirigente de clube. O problema no Brasil é dirigente que não fez, não criou, não desenvolveu. É dirigente de futebol brasileiro. Tá? De todos os tempos. E agora a safra nova pega esse modelo que no meu entendimento não é correto. Não é correto. O que eu estou querendo dizer em relação a serviço. Então, por exemplo, vou pegar o exemplo do seu técnico, o Marcelo Fernandes. O Marcelo Fernandes tem algo que eu acho que é muito legal. Se joga bem, ele vai lá dar entrevista coletiva. Se joga mal, ele admite que jogou mal, fim de papo,
Ele não tem problema em admitir. Aí, você não acha que os técnicos brasileiros, eles queimaram o filme por ter uma postura muito prepotente em entrevista coletiva, mas a postura... Talvez você ache quem acha essa postura que você está falando são os escribas do esporte brasileiro. Que acaba... Agora vai para arquibancada. O escriba, raríssimas vezes fala o que a arquibancada fala. Hoje o escriba está usando o que as redes sociais falam. Mas de acordo... E a maioria das redes sociais não vai no estádio. Você pegar e fizer uma pesquisa, 70% de quem vai lá fomentar futebol não frequenta estádio, não frequenta jogo. Ver o jogo por televisão não é a mesma coisa ir no campo. Mas a CBF fez uma pesquisa nos estádios com torcedores. E o Ancelotti tem 70% de apoio. Não sei não, no campo da Ponte eu não vi isso não. Agora, eu queria que você, aproveitando esse gancho, falar do projeto do estádio, da reformulação do estádio, linkado com essa questão da presença de público, que é uma coisa que me incomoda profundamente, de achar que quando tem 7 mil torcedores, a gente tem um bom público. 7 mil torcedores, para mim, é testemunha, né, para o futebol. Tudo bem, a gente está num cenário diferente do que foi no passado, mas tem como fomentar mais a presença desse público? E um novo estádio ajudaria nesse sentido? Novo estádio ajuda. Um melhor entendimento com a imprensa campineira ajuda. Aí cai no que o Elias fala, tá? O futebol do clube do Porte da Ponte Preta, o torcedor tem que voltar a se sentir dono do clube. Quando ele se sente dono do clube, ele começa a entender que não é só a bola entrar. Quanto é a dificuldade para o time subir aquele túnel para entrar no gramado? Se o dirigente que estiver na ponte, num bom trabalho com a imprensa, mostrar para o torcedor, se sinta dono disso aqui novamente, se sinta quais são as dificuldades que a Ponte Preta vive, a torcida retorna. Mas ela tem que sempre ter um retorno constante. A Ponte não fez isso agora nas retas finais? Por quê? Porque era um momento de êxtase, vai subir, a Ponte precisa do torcedor. O torcedor da Ponte tem que entender que a precisão do torcedor é constante. Você está falando de 7 mil. Na minha primeira passagem da Ponte Preta, em 1997, a média de público era de 13 mil torcedores. Média. Eu cansei de fazer jogos com 23, 24, 20, não é isso aí? Em 97, ele era aqui do Correio Popular. Né? E cada vez diminuiu mais. Né? Então a Ponte Preta teve a felicidade e a infelicidade ao mesmo tempo. A Ponte rejuvenesceu o seu torcedor. Sua classe, como é que é? O seu torcedor foi rejuvenescido. Isso é bom, porque quando tem continuidade. Renovação de público. O que houve? Teve um hiato nisso. O torcedor jovem esqueceu que ele é dono do clube. Dono, mas com esse sentimento. Tá? O torcedor jovem hoje, ele só entende que a bola tem que entrar. Eu poderia estar te respondendo aqui, Manuel, agora. Fui campeão brasileiro, tá tudo certo. Como é que tá tudo certo? Tem salário que deve, o que se arrecada não dá para pagar a conta, então não tá tudo certo. Mas para o torcedor, se for para as arquibancadas, eles estão em êxtase. Ganhou 3 vezes do rival no ano, deixou o rival na divisão de baixo, não perdeu para o rival e foi campeão, conseguiu um título que não conseguia 125 anos. Mas está tudo certo? Não está tudo certo. Tá? Agora, quando a bola não entrar também, não está tudo errado. Então, a hora que você conseguir cativar de novo esse tipo de torcedor, vai aumentar a média. Caso contrário, não aumenta. Tá? Porque vai ser uma constante. A vida da Ponte Preta, desde sua fundação, foi raríssimo. Em alguns momentos, ela fez frente aos grandes clubes de futebol brasileiro. Mas, na maioria dos momentos, ela não faz frente. Por causa do abismo financeiro que existe entre um e outro. Que maneira que é isso? Por que a Ponte se tornou diferente? Porque mesmo, às vezes, não tendo uma campanha boa, o estádio era lotado. Esse torcedor falou, a Ponte precisa de mim, a Ponte precisa de mim, a Ponte precisa de mim. Marco, pergunta que eu faria se eu fosse você, quando que aconteceu isso? Quando a Ponte arrumou um mecenas. Os antigos dirigentes da Ponte Preta e a torcida da Ponte Preta não precisam mais da gente. Agora tem quem segure o clube. Esse foi extremamente prejudicial para a Ponte. Não vou citar o nome, mas vocês sabem quem. Existe risco desse novo projeto de remodelação, modernização do Majestoso cair numa elitização? Não, isso não corre. Isso não.
Até porque No mesmo estádio. a torcida da Ponte é o povo. Tá? Eu vou sempre ser um daqueles que vai lutar pela Ponte Preta nos 150 conselheiros vitalícios. Eu faço futebol e Ponte Preta para o povo da favela e não para catetinho. Essa seria a minha resposta. Que estágio agora está essa questão da proposta do estádio? Quais são os próximos passos? O próximo presidente vai se reunir com a empresa interessada, e eles estão muito interessados. Eu acredito que será a criação de comissões internas do Conselho Deliberativo na área jurídica, contábil e de engenharia, para corta o X, né? Não, corta o T, pingo o I, o mais rápido possível para chegar a um denominador comum, e aí encaminhar para o departamento de urbanismo, para os departamentos competentes da prefeitura para aprovar o projeto. Eles querem muito, a empresa que fez o projeto quer muito fazer esse... É um estádio novo, porque qualquer coisa que fosse fazer, ele não pode derrubar a frente. É tombada. Tá? As duas arquibancadas laterais serão totalmente novas. Tá? Esse campo não vai mexer na altura do gramado, vai mexer, esse gramado ele vai correr, ele vai recuar para a entrada do estádio. Ou seja, vai abrir mais espaço lá na linha do trem. Ok. Onde lá será construído 3 ou 4 andares para estacionamento. Verdade. E shows também, né? Não, aí vai poder. Aí Campinas terá. A região metropolitana de Campinas terá um lugar aí para 23, 22 mil pessoas para fazer shows, outro evento de grande envergadura aí. Que hoje tudo isso aí tem que ir para São Paulo, não tem Campinas. É um outro recurso que entra para o clube. Oi, Berlim, você está terminando o seu mandato, né? No próximo domingo acaba. Como é que você quer entrar para a história da Ponte? Quer a manchete? Rei do acesso. 125 anos, só eu. São quantos? 4. Tá? 125 anos, eu sou o único presidente que ganhou 2 títulos. Ganhei 2 títulos. Sou o primeiro a ter ganho, que venham números que possam me suplantar. Sou o primeiro da história a ganhar um título nacional. Então, por 4 acessos, um vice-campeonato, eu votei, o Paulinho trouxe aqui, né? Um vice-campeonato da Taça São Paulo, tá? Inúmeros jogadores revelados, reconstrução por 2 vezes do clube, porque eu estou falando do que eu fiz agora como presidente. Em 2000, eu fiz como vice-presidente. A Ponte passou por grandes reformas em 2000, eu comandei as reformas. E utilizei a venda de 2 grandes jogadores que eu revelei, Luiz Fabiano e Vander, para promover essas reformas. Não é? Então, eu quero guardar... Além do rei do acesso, eu diria para você o seguinte: nos últimos 17 anos, quero te dizer o seguinte, ó. Um presidente foi cassado por 10 anos, certo? O que o sucedeu foi demitido do quadro associativo. O outro que veio, que era do grupo deles, foi demitido do quadro associativo. Aí veio um outro, só cumpriu 1 ano de mandato, 1 ano e meio. Aí veio mais um outro, que também só cumpriu 1 ano de mandato. Eu enfrentei pela frente o maior mandato da história da Ponte Preta, que era de 4 anos. Tá? E eu não deixei o clube. Qualquer outro dirigente, para enfrentar o que eu enfrentei, meu amigo, tinha saído. Tinha saído, que eu digo, durante o mandato. Tá? O pódio da Ponte é você, Peri e Lauro? O pódio? Não, de maiores dirigentes da história da Ponte. Não posso dizer. Aí quem tem que dizer é você, não eu. Tá? Se você me perguntar para mim qual a maior dupla da história do futebol da Ponte Preta ou da Lauro Moraes e Peri Scheibe. Ninguém é maior que eles. Lauro Moraes tornou a Ponte Preta mundialmente conhecida. O advento de Lauro Moraes tornou a Ponte Preta num clube do interior, tal, bababá, que brigava, que tinha um grande torcedor. Quem projetou para o cenário esportivo mundial, não é nacional, foi Lauro Moraes, com Peri Scheibe. E Edson Ágio? Grande presidente. Grande presidente. Porque ele foi o presidente do maior ano da história da Ponte, que é 1931. Grande presidente, herdando um legado de Lauro Moraes. Isso que eu ia te perguntar, você falou, olha,
Para ser presidente da Ponte, precisa abdicar da família. Você tem problema 365 dias por ano. Paixão pura. Está respondido. Paixão pura. Mas você se vê em algum momento um simples torcedor da Ponte que vai ao estádio só para acompanhar no futuro? Nenhum dirigente que se preza pode torcer. É. A pior, o grande tesão que eu perdi é de ser torcedor. Mas você se vê voltando a ser torcedor? Não. Agora eu não vou ser mais... Eu fiquei muitos anos e eu aprendi com o maior de todos os dirigentes da Ponte Preta que falou, hoje acabou tua vida como torcedor. Porque se você for, você não presta. Pedro Antônio Schaip. Falou, a partir de hoje você não torce mais. Tá? Porque vai ter lá o... Ele vai torcer no mês. Mas depois de 30, o Pedro ficou 30 anos sem ir no estádio. Voltou comigo. Tá? Você tem que usar equilíbrio, muitas vezes você perde equilíbrio, você tem que olhar tudo que acontece durante um jogo. Como é que você vai torcer? Eu não vi meus filhos crescerem, eu não vi a adolescência dos meus filhos. E hoje eu não estou vendo a infância da minha neta. E o balanço, você diria que valeu a pena tanto sacrifício? Se não tivesse valido, eu tinha abdicado já nesses 4 anos aí, no primeiro ano de mandato. Primeira confusão. Primeira confusão, eu tinha ido embora. Mas como eu sou movido a desafios internos, e o pessoal da imprensa me desafiou, está morto. Jamais perdi para a imprensa. Eu sou a favor de ter de uma imprensa extremamente crítica e combativa, mas com conhecimento. Isso nos falta hoje. 4 anos, espera aí, Elias, 4 anos na Ponte Preta. Sabe onde eu fiz essa entrevista que eu estou fazendo agora? 2 vezes com vocês. Eu fiquei 4 anos desafiando a imprensa de Campinas a ir na Ponte Preta para ver o estrago que foi feito na ponte. Eu saio e vou guardar como legal a matéria que ele fez no jornal. Demorou, mas eu fui. Demorou 4 anos, mas foi lá. Mas eu fui. Porque ninguém vai entender por que a Ponte Preta está assim. Senão vai passando o presidente, saindo o presidente, entrando o presidente. Ninguém sabe o que foi feito dentro da Ponte Preta. Tá? E aí eu acho que é obrigação de vocês na imprensa irem no clube e falar, pera um pouquinho só, e vocês fizeram isso. Tá? Esse tipo de bate-papo aqui eu tive 2 vezes. Sabe por quê? Porque vocês têm capacidade, são honestos, são excelentes profissionais. Os outros não me... Porque eu vou engolir os outros. É feio. Você vê as minhas entrevistas nas rádios de Campinas... Puta, que você já... Não, é feio, sabe por quê? Eu não sabe nem o que me perguntar. Tá, quantas vezes? Agora eu vou puxar a sardinha pro meu lado, né? Mas eu acabei de... Brasil não. Elias, acabei de falar pra você, ele que o Manuel fez aqui pela 2ª vez, um dia lá no programa do Frango. Ô Marco, pô, sabe, um cara que parece que ele não pauta. Mas marcou esse Eu odeio frango, E aí me levaram lá sem me falar nada, tô eu num programa lá, um podcast, e eu sentindo, minha mulher falava, nossa, minha filha, falava, meu pai vai morrer. Ele tem uma pergunta que eu acho que é uma pergunta importante. Tem alguns clubes, a Ponte tem os 300 conselheiros, os 150 que são eleitos a partir do quadro associativo. E você até falou que quem quiser se associa à Ponte, seja apresentado por um conselheiro, tá tudo lá estabelecido no estatuto. As regras. Alguns clubes estão dando poder de voto para o sócio torcedor. O que você pensa a respeito disso? Aliás, você tem uma explicação? Porque a torcida da Ponte é gigante. A torcida da Ponte é a maior do interior. E pelas informações que eu tenho, o número de adesão ao sócio torcedor, para o tamanho da torcida da Ponte, é muito baixo. Mas a Ponte Preta precisava realmente melhorar. Isso nasceu comigo em 2002. O nome do programa era Conselheiro Torcedor. Feito onde existe o VIP ali, nós criamos alguns atrativos para trazer novos sócios, etc. Principalmente para as 2 unidades poliesportivas na época, mas não deixava de ser um programa desse. Tá? A Ponte Preta tem essa dificuldade, ela realmente é o maior clube de futebol do interior. Está gravando, né? Assim, assustadoramente. Isso você tem que publicar ali na coisa. Em Campinas, nós somos 6-1. Tá? Se você não sabia, eu fiz o Correio Popular fez isso para mim. Em 2000, ano de centenário do clube. O único lugar no estado de São Paulo que o Corinthians ficava em 2º lugar era Campinas. A Ponte primeiro, o Corinthians em 2º. Era a Ponte primeiro, Corinthians em 2º, se não me engano, Palmeiras em 3º, São Paulo em 5º, Santos em 6º, e aí vinham os demais clubes por aí, os menores clubes que tinha. Mas nós não conseguimos trazer isso aí como o sócio torcedor. E eu vejo também que esse
programa também, ele é muito frequente lá no Sul, né? Nasceu lá no Sul e lá ele é mais frequente que nos outros porque lugares. lá transporta até pro voto, né? No Inter, o cara que tem uma... Agora, eu acho isso aí, mais uma vez eu vou entrar com a imprensa. Tá? A imprensa tem que mostrar o que é ser sócio e como decidir os futuros do clube. Se você simplesmente falar, olha, o TC10 agora vai votar, você pode aniquilar um grande projeto do clube para uma campanha infeliz na reta final de um ano eletivo. Torcedor é paixão pura. Ele não vai saber medir o que foi feito. E aí ele pode destruir todo um projeto, porque esse campeonato não foi de boa performance. Então, através da imprensa, por que eu falo sempre da imprensa? A imprensa é o órgão informativo, uma das profissões mais nobres. Para mim, eu tenho como primeiro o médico e depois o jornalista. Tá? Hoje o Brasil é analfabeto. Quando a imprensa se coloca projetos investigativos e a demonstrar o que está certo e está errado, o povo é educado. Muitas vezes mais do que na cadeira de sala de aula. Quando a imprensa recua e ela é pouca combativa, crítica, investigativa, o povo fica analfabeto. Né? Então a posição de vocês é muito nobre e de grande responsabilidade. Vocês têm que mostrar para o torcedor, vamos botar o TC10 para votar, mas não pode ter esse equívoco aí. Se você tem 2.000 torcedores e perdeu um derby, o grupo lá ganha? Se perder o derby, o grupo vai ganhar? Então, mas aí, por exemplo, o gestor da ponte, independente de quem seja, não fica numa posição delicada? Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas falam, não, tem que incentivar o TC10 e tal, mas fica comprovado que o torcedor da ponte, ele se mobiliza principalmente com o ingresso mais barato. Não é nem com TC10. Por exemplo, não acontece isso, mas tem 4 jogos no mês. Se o ingresso for R$10 ou R$15, se bobear, o torcedor vai naqueles 4, a R$15. Mas ele não consegue pagar um TC10 que... Quer dizer, é uma questão de cultura. É um desafio, é cultural, tem que ser mudado, tem que trazer mais sócios para para você até planejar. Se você não tiver, mas o mês que vem eu vou aumentar para 3.000, não. Você tem que já fazer uma previsão, vou ter 10.000 sócios. Já que a ponte pode ter. Europa, vamos imitar isso aí também. A Europa compra o carnê. Na Itália, principalmente, né? Na Europa inteira. O Brasil é um país, é um povo sofrido. O brasileiro é um povo sofrido. O brasileiro gosta de guerra. Não da guerra, não na guerra armada, mas gosta de ver, principalmente, o pequeno ganhando do grande. Né? Nós copiamos modelos, o campeonato mais justo é de pontos corridos, é lógico que é, mas é o que o brasileiro gosta? Não é. O brasileiro gosta mais da Copa do Brasil ou do Campeonato Brasileiro? Ou seja, matar ou morrer, aí a torcida vai para o estádio. Esse formato do Paulista aí vai pegar fogo, você vai ver como é que vão ser os estádios. É cultura do Brasil. Coitado de mim, vamos lá ajudar, porque nós não podemos perder. Entendeu? E quando você pega uma Copa do Brasil que é eliminatória, o mesmo ocorre. Né? 2 jogos com eliminatória. Agora, é mais justo um campeonato de regularidade. Vai copiar a Europa. Os nossos públicos, né? Até voltar a ter grande. Quem tem grande público agora são grandes clubes do futebol brasileiro quando tem grande performance. Porque se você pegar 2 temporadas aí, o público vai cair também. Né? Então, esse negócio de público é um desafio. Só uma última pergunta. Você já teve alguma aspiração de gestão fora da ponte, por exemplo, uma Federação Paulista ou alguma outra? Não, eu fui convidado para dirigir o Parmalat e fui convidado para ir para o Corinthians lá em 2000. Tá? Um atrativo de grandes salários, mas eu não deixei a ponte naquela época. Era para ir na época era o Parmalat, era o ET Jundiaí, era para ir talvez para o Paulista Jundiaí. Seria levado pelo um ex-jogador da ponte, dirigente da Parmalat, que era o Sebastião Lapola, dirigindo o Palmeiras. E depois fui convidado, na época do Alib, queria me levar para o Corinthians também, e eu não fui. Fui uma vez para o Bragantino para pagar uma dívida de lealdade que eu tinha com o Nabi, para ajudar o Bragantino a não ser rebaixado para a Série C, e assim eu fui lá, e assim eu fiz. Tive no Sertãozinho para ajudar uns amigos, no Joinville, mas coisa sempre rápida. Não me vejo fora da ponte, não. Perfeito. Perfeito?
Presidente, não sei se o senhor vai se despedir, se o senhor vai remarcar o encontro com a torcida da Ponte, mas, por favor, está aberta a câmera para o senhor falar. Não, eu digo para o torcedor da Ponte o seguinte: se eu permanecerei com algum cargo, ou mesmo de presidente, depois do dia 30 vocês terão essa informação. Como nós estávamos discutindo aqui bastante, o torcedor, principalmente os jovens, tem que aprender que a Ponte é de vocês. A Ponte é patrimônio do seu torcedor, ela é dona do clube Ponte Preta. E poucos clubes do mundo têm essa peculiaridade. Agora, vocês têm que entender que a Ponte precisa do torcedor a todo instante. Não só num bom momento, mas também nos momentos de dificuldade. A Ponte Preta enfrenta e vai enfrentar nos próximos anos extrema dificuldade. E ela só vai ultrapassar, só vai vencer essas dificuldades se o torcedor voltar a frequentar o estádio Moisés Lucarelli, encher o estádio Moisés Lucarelli, porque as próximas temporadas serão de embates Davi contra Golias permanentemente. E quando a Ponte tem a ajuda de vocês, a Ponte Preta se torna quase intransponível, ela se torna quase intransponível no Moisés Lucarelli. Então que vocês não abandonem o clube, que vocês exerçam a função de torcedor, de fiscalizadores também, de cobradores, mas sempre entendendo que quando ganha não está tudo certo e quando perde não está tudo errado. Tá? E a Ponte Preta tem grandes dirigentes que vão fazer a Ponte Preta sempre estar em evidência no cenário esportivo nacional. Tá? Só faço um apelo. A Ponte foi destruída até o ano de 2021. Que vocês, torcedores, não permitam que essas pessoas que destruíram o clube possam voltar ao clube. Tá? Chegou a hora também de criar um hiato, de parar de falar no passado, mas que tem que ficar guardado aqui na história, que eu saio da Ponte Preta com um estádio penhorado por ex-dirigente, que eu saio da Ponte Preta com um clube social penhorado por ex-dirigentes, com cotas de televisão penhoradas, é lógico, por outros também, mas também por ex-dirigentes, né? Que a Ponte Preta no passado teve 20 ônibus estacionando na frente do estádio para funcionários de uma empresa poder decidir os destinos da Ponte Preta. Isso não ocorre mais, mas ocorreu no passado. Tá? Mais de 1.500 funcionários vindo decidir a história do clube. Então que vocês fiscalizem isso e não deixem voltar oportunistas, pessoas que querem a carteirinha de diretor e que usaram o clube para constituir sociedade civil com fins lucrativos. Tá? Nunca mais deixe isso acontecer, porque a camisa nossa é pesadíssima. Que seja feito que possa ser feito um planejamento para os próximos 10 anos e vocês vão ver a Ponte Preta num lugar de destaque no futebol brasileiro. Um abraço a todos e a Ponte Preta volta, acredito que até antes desses 10 anos, a ser protagonista do futebol brasileiro.